Bem-vindo ao nosso canal aqui da Torre Forte. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante para quem está na área aí da defesa e do tiro. Vamos falar sobre defesa residencial, como é que você protege a sua casa, a sua família e todo mundo que está lá, inclusive você. A gente está aqui hoje com o nosso camarada faixa preta, camarada que não tem nem o que dizer sobre defesa pessoal, vai estar passando para a gente muita dica boa, né? E é um dos nossos instrutores também, nossa equipe aí muito bem trabalhada, nossa equipe muito bem especializada, um pessoal aí que está sempre somando. Não é não, Davi? Fala aí. É isso aí, galera. Falando de defesa, né? Seja ela em qual aspecto for, né? Defesa residencial, defesa pessoal, nós temos que começar falando do comportamento, né? O nosso comportamento, as nossas atitudes é que vão definir o êxito em fazer a nossa própria defesa, defesa da nossa família, defesa das pessoas que estão ali debaixo da nossa proteção, digamos assim. Então, você como operador de arma de fogo, né, você também já tem uma responsabilidade muito grande em portar uma arma de fogo. Então, tudo isso influencia, né, na maneira como você vai agir. Então, primeira coisa, você tem que ser uma pessoa atenciosa. A atenção ela é primordial, né? Desde o momento que você vai sair da sua casa, né, e seguir ali o seu dia. Visualização de local, você está saindo, você tem que estar atento, né? Quando você sai, as pessoas que estão à sua volta, ao entrar no veículo, para sair do veículo, um ambiente que você está, você chega num ambiente desconhecido, você tem que se atentar, né, a ver ali saídas de emergência, não ficar exposto, principalmente quando você está portando um armamento. Você não pode ficar exposto, ficar num local onde a sua ação pode ser reduzida ali ou ameaçada, né? Você ficar ali encurralado, digamos assim. Ligado, né? Você tem que estar atento, tem que estar ligado em tudo, em todos. Infelizmente hoje nós vivemos aí um mundo bastante violento e essa questão da sua atitude é muito importante, porque o nosso corpo fala, né? Com certeza. Então, quando você está sob uma ameaça, a gente costuma dizer que todo dia sai de casa um predador em busca de uma vítima, né? Então, você não pode figurar nunca como vítima, você sempre tem que estar como predador. Então, se colocou numa situação difícil, você impõe que você está preparado para reagir, né? Não ameaçando a outra pessoa, mas deixando claro que você está em condições de reagir, em condições de cessar aquela injusta agressão. Principalmente se ela for na sua casa. Na nossa casa, então, porque o nosso lar, nós conhecemos mais do que quem está invadindo. Então você já está numa posição ali de vantagem e você vai usar tudo isso ao seu favor. Aí, um dos primeiros erros, né? O pessoal geralmente leigo, tá em casa à noite, madrugada, escuta um barulho. Qual é a tendência? Principalmente o cara que não, eu resolvo. Liga a luz e vai ver. Vai acendendo tudo. Pô, então Já se tem perdeu alguém o querendo principal entrar, recurso que ele tinha. se alguém que quer entrar, só precisa ver como é que é, você já mostrou. Sendo que você mora ali e conhece o lugar. Não precisa da luz. Uma coisa que a gente percebe até nos cursos, nas instruções, o pessoal não tem um protocolo Isso. dentro de casa. Se entrar alguém na sua casa, se houver um arrombamento, o que você vai fazer? Você vai sair correndo aleatoriamente? Você tem que ter um protocolo. Hoje moro eu e minha filha é menor de idade, mas a gente tem alguns protocolos de defesa lá em casa, de sobrevivência. Então quando eu chego em casa, a gente ensaia de vez em quando, não é isso, não é diário, mas uma vez a cada 15 dias a gente simula o que vai fazer ali em casa, se arromba uma porta ali, para onde a gente vai correr, onde vai se abrigar, o que vai fazer, entendeu? Isso é muito importante. A gente chama isso nos nossos cursos de consciência situacional, que é justamente você estar consciente com o que está acontecendo. Entrou alguém na minha residência, essa pessoa entrou por onde? Eu vou sair por onde? Quais são os obstáculos que vão existir na minha residência, desde que essa pessoa entrou do local que ela entrou até o local onde eu posso correr? As camadas. Se você não pensar em obstáculo nenhum, não vai ter obstáculo nenhum. Se você prever que possa existir uma chance de alguém entrar por ali, você mesmo vai colocar obstáculos para que proteja a sua própria família numa situação como essa, né? A gente tem uma situação, principalmente com quem está com arma de fogo, que opera arma de fogo, vai para stand, é o cara achar que, pô, eu tô armado, eu tô seguro em casa. E aí, eu vou trazer um axioma aqui, que é de um camarada, né, muito famoso aqui no Brasil, que ele diz bem o seguinte:
Se o seu protocolo, seu plano de defesa depende exclusivamente da sua arma de fogo, você não tem um plano de defesa. Né? Então, se você precisa exclusivamente da sua arma de fogo e você acha que só ela vai resolver o problema, não vai. Né? Não vai, porque a gente vê várias situações, inclusive onde as pessoas sofrem a invasão, tem arma de fogo, reage e ainda assim não consegue resolver o problema. Porque não teve a consciência situacional de pensar o que poderia ser feito, criar etapas, criar alarmes, coisas que vão denunciar a entrada de um potencial invasor, criar obstáculos, resistências, inclusive respostas. Né? O simples fato de às vezes ter um cão treinado, você tem um alarme, uma resistência e uma resposta. Porque se o camarada chegar perto, ele late, ele te conta, se o cara pular, ele vai atrás. Então são vários mecanismos que você pode usar para melhorar a sua defesa residencial e a sua consciência situacional. Principalmente, não adianta nada uma fortaleza se você não souber operar essa fortaleza. Não adianta você ter uma arma, pode ser a melhor arma do mundo, se você não estiver preparado, apto para usá-la e saber manusear de uma forma correta, não vai resolver muita coisa. Eu tenho um colega que 3 anos atrás invadiram o apartamento dele, ele tinha arma de fogo, levou 5 facadas. Sobreviveu, graças a Deus, mas não tinha camadas de proteção, não estava atento. Ah, mas eu tô na minha casa, tem que ficar atento. Nossa, vai ficar igual um louco, 24 horas ligado, mas você tem que ter um preparo, saber ali, tem um barulho estranho, fica de olho. Vai deixar tudo aberto na sua casa? São coisas que dá para evitar, então tem que ter cuidado. Você tem que ter os perímetros, Tem que ter os onde a perímetros. pessoa chegar, alguma coisa vai te avisar, ou um cachorro, ou um alarme, ou uma grade na porta, que para a pessoa entrar tem que arrebentar uma grade, né? Alguma coisa você tem que ter para avisar o pessoal. Aí a desculpa, dizer, mas eu não tenho dinheiro para colocar um alarme na minha casa. Sim, você tem uma panela, você consegue deixar essa panela encostada na porta, se alguém forçar a porta, essa panela não vai cair, não vai fazer barulho, você tem um alarme. Não é o melhor do alarme, mas você tem algo que é melhor que nada. Então vale muito também da sua consciência. E principalmente, cada residência, cada casa ou escritório, seja qual for o local que você queira proteger, ele é específico. Então tem situações que para a casa dele vai funcionar bem, para a minha não vai. E eu tenho que ter essa consciência, só que eu só vou ter isso se eu pensar. Se eu tratar de criar cenários hipotéticos na minha cabeça, para eu poder ver o que eu vou ter que agir. Se alguém entrar assim pela acesso janela, como é que faz? E outra coisa, às vezes a pessoa está na cidade, mas está do lado de um batalhão da polícia. Então, para ele chamar a polícia chega em 5 minutos. Eu estou a 35 quilômetros do batalhão do batalhão que cuida da nossa região, moro na área rural, 35 quilômetros. Então, para a polícia chegar, vai demorar muito mais tempo. Se tiver viatura, se tiver no trânsito, muitas coisas influenciam. Então, eu já tenho que ficar preparado para esperar um tempo maior de resposta do setor público. O primeiro passo é conhecer esse tempo de resposta. Né? Você tem montar que uma saber. rede de proteção. Se a polícia está a 35 quilômetros da minha casa, eu preciso ter uma outra rede de proteção que eu peça ajuda para que essa pessoa consiga pedir ajuda. Exatamente. Então, mas isso é o quê? A pessoa pensar, né? Até mesmo entrando nessa questão de você conhecer, né, as forças de segurança públicas que você tem disponível. Digamos que aconteceu uma invasão, você está ferido, ou um ente querido seu, um familiar, um filho, a esposa, sei lá, está ferido. Você necessita de socorro. Quanto tempo o socorro demora para chegar aqui? E quanto tempo você leva colocando essa pessoa no carro e deslocando até o hospital mais próximo, o quartel do Corpo de Bombeiro? Aí vem Isso tudo vem nessa consciência situacional que a gente tem que criar. Aí vem aquela aula que você dá de APH, né? Pois pra é. você saber quando tem uma hemorragia ali e conseguir levar uma pessoa para o hospital. Tudo isso tá no contexto da nossa segurança, né? Porque mesmo você portando uma arma de fogo, como foi dito aqui já diversas vezes, não necessariamente você vai resolver tudo só porque você tem uma arma de fogo. Geralmente quem invadiu vai estar com arma de fogo. Mesmo que você tenha êxito ali em neutralizar aquele invasor, você pode ser alvejado também. Um parente, né? Ou um familiar seu. E aí, você vai ficar ali assistindo a pessoa, né, agonizando ou precisando de um socorro, você tem que ter esse conhecimento também. Isso tudo entra nessa esfera da defesa, da autodefesa, né? Então, os conhecimentos, defesa pessoal, né, seja através de uma luta, questão de APH, do atendimento pré-hospitalar, o primeiro socorro a ser prestado, como essa consciência geral de você poder proteger a sua casa, a sua residência, o seu escritório, sua chácara, enfim, o ambiente onde você convive.
né? E como o Felipe bem colocou, uma situação, por exemplo, serve para a sua residência, mas não serve para o seu local de trabalho. Então você tem que ter o planejamento para cada local específico, porque cada um tem sua particularidade e vai ter a sua dificuldade ali, e essas questões que envolvem pessoas, obstáculos, dificuldades, facilidades de acesso, enfim, é bem complexo e é necessário que o cidadão ele crie essa mentalidade de ter conhecimento, buscar esse conhecimento e aplicar da melhor forma, usando tudo que ele tem ao seu favor. Exatamente. Eu acho que o principal, rapidinho, é a pessoa não tem que esperar outros virem socorrer, ele tem que saber se defender até outras pessoas poderem me socorrer. É autorresponsabilidade, né? Exatamente. Você é responsável pela sua casa e sua família. Principalmente, a primeira responsabilidade é sua, né? Exato. Então você não tem que esperar, imagina, você tem que esperar uma ambulância para salvar um ente querido que você não sabe desengasgar uma pessoa. É complicado, né? Então tem que fazer curso, o pessoal tem que aprender a usar o armamento, aprender a fazer a defesa residencial na sua casa e praticar, né? Exatamente. Praticar, a gente fala um treinamento, né? Fazer um treinamento para o E- dia que acontecer ele está preparado. E hoje no mundo que a gente vive, isso é sobrevivência, né? Eu acho que é necessário todo cidadão de bem, todo pai de família, toda mãe, todo mundo dentro de casa saber no mínimo, o mínimo de defesa, de armamento, de APH, porque você vê muito vídeo na internet direto, mãe saindo correndo no meio da rua, com o filho engasgado, bebezinho, porque não sabe o básico, O básico, né? entendeu? Então acho que isso é interessante para todo mundo saber, para todo mundo, independente de homem, mulher, adulto, criança, jovem, todo mundo tem que saber o básico de um APH, de uma defesa, de um protocolo de defesa. O mundo hoje está cada dia mais difícil de viver, mais perigoso, Exigente. mais exigente. E você fala, mas eu ligo para a polícia. Cara, nossa polícia aqui no DF ela é sensacional, espetacular, mas ela não chega de imediato. Não tem efetivo como, pra não isso, tem não tem efetivo São para vários isso. fatores, O né? Sérgio mora numa distância aqui, 30 e tantos quilômetros. Não tem como eu ligar aqui agora e a polícia chega em 2 minutos. E bombeiro, Não tem como. SAMU, seja o que Não- for, né? Ninguém chega. Então, assim, se ele Não é souber. onipresente, né? Exatamente. Se ele souber o básico ali, a probabilidade dele sair dessa situação bem, com vida, aos seus familiares, ela é bem maior. Mas a boa notícia é que hoje você pode aprender com a gente, né? Nós temos o curso nosso de defesa residencial, nós temos o nosso curso de atendimento pré-hospitalar, que vai desde a parte, né, dos cuidados básicos ali, de engasgamento até sangramentos massivos e também outras enfermidades um pouco mais complexas. Nós temos nosso curso de operador de arma de fogo, de pistola. Então, assim, se capacite. Se você está em outro estado, não consegue estar treinando conosco, busca alguém no seu estado que consiga te fornecer esse conhecimento, porque no final das contas é o que vai salvar a sua família, é o que vai salvar a sua própria vida. Busque conhecimento, treine esse conhecimento, né? Se puder vir no Distrito Federal, treine conosco, vamos poder passar tudo aquilo que a gente tem como experiência, né? Tanto a gente da segurança privada, a gente de segurança pública, instrutor de defesa pessoal há mais de 30 anos aqui. Então, não se preocupe, nós queremos te ajudar, esteja no DF, vamos te ajudar. Esteja fora, busque conhecimento em outro canto também. O importante é estar sempre capacitado. A sua responsabilidade é o seu dever. A sua segurança depende de você. E se você quiser a Torre Forte no seu estado, entre em contato com a gente. A gente pode marcar um curso aí com você aí, no seu estado, no seu local aí onde você reside. E claro, enquanto isso, siga a gente aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vai pegando o conhecimento que a gente vai passando, treine em casa e estejamos juntos, sejamos seguros, né? Como deve ser a Torre Forte. Isso aí. Valeu, galera. Até mais. Nós somos internacionais.